Quando eu estou fazendo um limite de x tendendo a 1 aqui, quer dizer que eu estou me aproximando no eixo x do número 1. Tá? Só que o limite, a gente pode se aproximar desse número 1, tanto vindo pela esquerda quanto vindo pela direita. Tá? Quando a gente diz que a gente está se aproximando pelo número 1 pela esquerda, a gente diz que está pegando os números que são um pouco menores do que 1. Por exemplo, eu estou me aproximando do 1 através do 0,9, do 0,99, do 0,999. Tá? E quando eu estou dizendo que eu estou me aproximando do número 1 através com esse sinalzinho de mais em cima, quer dizer que eu estou me aproximando do 1 através dos números que são um pouquinho maiores do que 1. Por exemplo, 1,1, tá? 1,01, 1,001, tá? Então, o conceito de limites aqui laterais, ele implica do uso desses dois símbolos aqui, tá? Bom, se a gente está falando de um limite, o limite ele só existe quando esses dois limites laterais, quando eu tomo eles, são iguais, tá? Isso quando o limite existe. Tá? O limite indo para o número. Mas, de certa forma, eu também posso tomar esses limites indo para essas tendências aqui que a gente chama de tendências laterais para essa função. Então, vamos olhar o que acontece para essa função 1 sobre x menos 1 aqui. Vejam, em primeiro lugar, que eu não tenho nenhum tipo de indeterminação. Tá? O que eu vou ter aqui é que esse número aqui, eu tenho um número, que é o número 1, e ele está sendo dividido por um número que se aproxima de 1. Conforme eu vou colocando números que são próximos de 1, isso aqui que está no denominador vai se tornando um cara extremamente pequeno. Tá? De forma que 1 dividido por um cara extremamente pequeno se torna um cara extremamente grande, cujo símbolo a gente coloca desta forma. Tá? Mas agora a gente tem que avaliar o que acontece com esse sinalzinho aqui. Tá? Vejamos. Se eu estou me aproximando de 1, e esse sinal de menos aqui me diz que eu estou me aproximando do 1 através dos números que são menores do que 1. Tá? Então, eu estou me aproximando do 1 através do 0,9, 0,99, 0,99999, que são números que, se eu tiro 1, isso aqui se torna um número próximo de 0, tá? Só que se ele se aproxima de 0 pelos números que são menores do que 0. Tá? Então, aí a gente coloca esse sinalzinho de menos aqui. Né? Isso aí quer dizer que a gente está se aproximando de um número muito próximo de 0, só que negativo. Se eu divido 1 por um número muito próximo de 0 e negativo, eu vou ter um número extremamente grande, só que nesse caso negativo aqui. Por isso que a gente diz que esse limite ele vai para menos infinito aqui. Tá? Bom, o que isso aí quer dizer? Que se eu pegar esta função, então a função 1 sobre x menos 1, tá? Quando eu me aproximo, primeiro que o x igual a 1, ele não está definindo o domínio dessa função, tá? Então bolinha aberta aqui para ele. Quer dizer que quando eu me aproximo dos números que são, nesse caso, né? Então aqui tem o 1, quando eu me aproximo dos números que são menores do que 1, tá? Vindo aqui então pela esquerda, vindo nessa direção, o que vai acontecer? Essa função ela explode para valores extremamente grandes, tá? Que no eixo a gente simboliza como no eixo y, né? Eles vão lá para baixo lá, né? Sem tocar nessa reta aqui, tá? Então a gente diz que a reta x igual a 1 se torna uma assíntota, né? No sentido que a gente nunca consegue tocar essa reta aqui. Tá? Fica como exercício para vocês verem que se eu fizer, por exemplo, o limite, né? O limite de x tendendo a 1, x tendendo a 1 com sinal de mais em cima, né? Então fazer o limite lateral, né? Limite de x tendendo a 1, o sinal com mais aqui em cima da minha f de x. O que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o contrário. Eu vou ter que esse cara explode aqui para infinito, só que pelos números extremamente grandes. Então, meu y aqui, que é a minha função, se torna extremamente grande, só que positiva. Tá? Ela se torna extremamente grande e positiva. De forma que isso aqui se torna uma parede. Essa reta x igual a 1 é uma assíntota, que nesse caso é uma assíntota vertical. Tá? Então, para essa função, ela é uma assíntota vertical. Bom, vejamos outros dois exemplos. Então, eu tenho o limite de x tendendo a 2 pelos números que são um pouco maiores do que 2. Tá? Vejam que se eu colocar o 2 aqui no meu numerador, eu vou ter 8, eu vou ter aqui 8 menos 1, tá? 8 menos 1, isso aqui vai me dar 7, tá? Então, eu não tenho nenhum tipo de indeterminação. Já parto que eu não vou ter nenhuma indeterminação aqui.
Tá? E aqui eu vou ter um número que é extremamente próximo de zero, extremamente pequeno. Tá? Só que se eu estou pegando 2, que é um número um pouco... 2 com esse sinal de mais aqui, significa que eu estou pegando números muito próximos de 2 pela direita, ou seja, 2,01, 2,001, 2,00001. Tá? Quando eu levo ao quadrado, isso aqui vai ser um pouco maior do que 4. Tá? E se eu tiro 4, isso aqui se torna um número próximo de zero, porém, ele se aproxima de zero pelos números positivos. Tá? Ou seja, se eu pegar o 7, nessa tendência, se eu pegar o 7 e dividir por um número extremamente pequeno, só que positivo, eu vou ter um número extremamente grande e positivo também. O que vai acontecer, por exemplo, se eu tomo o 2 aqui, só que com o sinal de menos, ou seja, eu pego outro limite, né, outro limite lateral, né, é que eu vou ter o quê? Que a minha função aqui continua sendo 7, tá? Isso aqui continua ainda inalterado, só que aqui eu vou pegar os números que são um pouco menores do que o 2. Tá? Quando eu faço isso, se eu pegar números menores que 2 elevado ao quadrado, este cara aqui se torna números próximos do 4, tá? Porém são menores do que o 4. Tá? Quando eu tiro 4, todo este objeto aqui se torna o quê? Número próximo de zero, porém negativo. Tá? Porém negativo. Tá? Quando eu pego 7 e divido por esse cara, por um número muito pequeno e negativo, vou ter um número muito grande e negativo também. Então, graficamente, o que eu vou ter? Né? Para esta função, não importa o que eu estou observando aqui, tá? É que próximo do 2, então o que eu sei dizer aqui? Quando eu tenho aqui o 2, tá? Quando eu estou me aproximando do 2 pelos números que são um pouco maiores do que 2, isso aqui vai me dar um número estupidamente grande e positivo. Tá? Então ele explode lá para cima. E quando isso aqui vai se aproximar do 2 pela esquerda, né? Pela esquerda, ele se torna um número estupidamente grande, porém negativo. Tá? De forma que a reta, essa reta aqui que a gente chama de x igual a 2, é uma assíntota vertical da minha função. Tá? Então, sempre eu vou identificar assíntotas, né? Quando eu olhar no denominador da minha função, e eu vou ver que esse número aqui está excluído aqui. Outra assíntota interessante vai ser aonde? Vai existir uma outra assíntota, fica como exercício, no menos 2. Tá? No menos 2 vai existir uma outra assíntota aqui, em x igual a menos 2. Tá? Então eu vou poder avaliar dois limites laterais aqui em x igual a menos 2 e eu vou ver que isso aqui também é uma assíntota vertical para essa função. Primeira coisa que eu preciso avaliar é o domínio da minha função. Tá? Então o domínio da minha função vai ser quem? Tá? Eu vejo que eu não posso, isso aqui eu vou ter os reais, tá? E eu não posso ter dois números, o menos 1 e o 1. Tá? Então já vejo que eu já tenho aqui dois problemas. Quando um x igual a menos 1 e 1, eu não vou poder utilizar essa função. Tá? Então, basicamente, o que eu vou ver? Né? Eu vou ver então que aqui está o gráfico da minha função. Tá? Aqui vai ter o gráfico da função. Eu vou ter então que quando x é igual a menos 1, x igual a menos 1 e x é igual a 1, tá? X igual a 1, nesses dois pontos a minha função não está definida. Eu espero encontrar, nesse caso, assíntotas verticais quando eu fizer esse cálculo aqui. Então, o cálculo do domínio já me mostra algumas coisas. Paridade, tá? Isso é bastante interessante. A paridade, lembre-se, né? Se a função f de x é igual à função f de menos x, a minha função é par, tá? Tá? E ao contrário, se eu tiver f de x for igual a menos f de menos x, tá? Eu vou ver que a função é ímpar. Tá? Por que eu falo isso? Porque se eu determinar que a minha função é par, o que eu escrever no eixo, de um lado do eixo x vai se replicar exatamente do outro lado do eixo aqui. Perdão, vai ser uma réplica, né? Vai ser uma réplica em relação ao eixo y. Tá? Então eu vou ter paridade aqui. Essa paridade vai me determinar o que eu tenho aqui. Tá? Bom, eu verifico que a minha função f de x ela é par. Tá? Então,
obviamente, né, se eu tocar f de menos x aqui, eu vou ter menos x ao quadrado dividido por menos x ao quadrado menos 1. Isso aqui vai me dar, toda vez que eu tiver, então, isso aqui vai me dar x ao quadrado menos 1, tá? Que vai ser exatamente o f de x que eu já tenho. Tá? Bom, agora eu tenho que determinar as intersecções no eixo y e x. Tá? Então, a intersecção no eixo, então, para x igual a 0, então, quando eu tiver x igual a 0, eu vou ter meu y, ele vai ser quanto? Ele vai ser 0 ao quadrado dividido por 0 ao quadrado menos 1. Tá? Isso aqui, obviamente, é igual a 0. Tá? Então, eu tenho um ponto, eu sei que a minha função passa no ponto 0, 0. Então, minha função ela vai passar aqui, tá? No ponto 0, 0 aqui. Então, eu já sei que esse ponto pertence à função. E quando y é igual a 0, eu vou ter x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1 igual a 0. Tá? Então, eu igualo a minha função a 0. Bom, se isso aqui é diferente de 0, eu já vejo o quê? Se esse cara já é diferente de 0, eu vou ver que 0, 0 ainda é o único ponto onde isso aqui vai ser 0. Tá? Então, eu vou ter que a função passa pela origem aqui. Tá? Então, tudo isso aqui me diz que a função passa pela origem. Para esse tipo de função, tenho que o ponto onde ele só vai tocar, as intersecções são iguais aqui. Tá? Bom, o que eu vou ter mais? Bom, lembra-se da última vez que a gente viu as tais das assíntotas. Então, o primeiro ponto onde eu quero checar a assíntota é a assíntota com x tendendo a 1. Tá? X tendendo a 1, só que nesse caso, x tendendo a 1 eu vou ver pela direita. X tendendo a 1 pela direita é vir nesta direção aqui, que são os números um pouco maiores do que 1. Tá? Bom, o que eu vou ter? Então, a função x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Tá? Vejam que se eu tomar um número que é um pouco maior do que 1, ao quadrado isso é maior do que 1, isso aqui se torna um número que é um pouco maior do que maior do que 0, só que positivo, então isso aqui vai me dar exatamente mais infinito. Um número muito grande, só que positivo. Então eu espero que isso aqui dê um número, quando eu me aproximar, isso aqui me dê um número muito grande e positivo. Tá? Quando eu me aproximo, então limite de x tendendo a 1 pela esquerda, ou seja, eu vou vir nesta direção aqui. Tá? Se eu me aproximo desse cara aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 1. Tá? Então, o que eu vou ter? Bom, eu vou ter já que se esse cara se aproxima pela esquerda aqui dessa forma, tá? Eu vou ter que essa função ela vai ser muito grande. Tá? Só que aqui eu vou ter um número que ele é próximo de 0, só que ele é negativo. Lembre-se que eu vou estar x ao quadrado, um número menor, próximo de 0. Né? Próximo de 0. Só que menor do que 1, menos 1, ele é um número próximo de 0, só que negativo. Perdão, número próximo de 1, só que um pouco menor do que 1. Se eu tirar 1, vai dar um número que vai dar aqui 0 menos aqui. Então, isso aqui vai me dar menos aqui. Tá? Então, eu espero que quando a função se aproxime nessa direção aqui, isso aqui tenda para menos infinito aqui. Tá? Então, ele exploda para baixo. Tá? Bom, dá para fazer, olha só, dá para fazer exatamente a mesma análise para quem? Tá? Para quando eu fizer os limites com x tendendo a menos 1, tá? Menos 1 pela direita. Tá? Menos 1 pela direita são quem? Os números que são maiores do que o menos 1 aqui. Tá? Maiores do que menos 1. Quem são esses números? Menos 0,999, menos 0,9999999. Tá? E quando eu fizer isso, o que isso aí vai me mostrar? Vai me mostrar que eu posso usar também a paridade. Tá? Que se o que acontece desse lado, de um lado da função, reflete do outro, eu vou ter exatamente a mesma análise. Tá? Bom, olha só, se ele agora fazendo explicitamente, x ao quadrado menos 1, tá? Se eu me aproximo de menos 1 pelos números que são um pouco maiores do que o menos 1, como eu falei para vocês, o menos 0,999, por exemplo, isso aqui é um número que é menor do que, isso aqui vai ser um pouco maior, isso aqui vai se tornar um pouco menor do que 1.
tá? Isso aqui se torna um número menor do que 1, só que negativo, tá? Então, quando eu me aproximo desses números aqui, eu vou ter um número estupidamente grande, só que negativo. O que eu estou vendo exatamente aqui, ó, quando a gente usa a paridade. E a mesma coisa vai acontecer quando eu fizer o limite de x tendendo a menos 1, só que pela esquerda. Então, x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1 aqui, a minha função, tá? Então, o que eu vou ter? Menos 1. Aqui eu estou me aproximando pelos números que são menores do que menos 1, tá? Então, menos 1,01, menos 1,00000001, tá? Que se eu levar esses caras ao quadrado e tiro 1, isso aqui se torna um número próximo de 1, próximo de 0, perdão, só que ele é um número um pouco maior do que 0, tá? 0,0001, por aí vai. De forma que se eu divido o meu 1 aqui, o 1, né? O menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, por esse cara, lembre-se que isso aqui tudo aqui em cima vai dar 1, né? Então eu não fizer aqui, simplesmente. Por isso que eu não tenho nenhuma indeterminação nesse caso. O que eu vou ter? Eu vou ter um número estupidamente grande e positivo, o que está me mostrando nessa análise aqui. Então eu vou ter essa vai ser a forma aqui dessa função. Então eu já sei te dizer que x igual a menos 1 e x igual a 1 são assíntotas verticais da minha função.